Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar sobre as organizações da sociedade civil, mas agora com enfoque nos aspectos contratuais. Vamos tratar rapidamente do conteúdo da parceria social, da sua execução, de alterações desse contrato e também dos bens envolvidos nessas parcerias. Bom, assim que o chamamento é concluído, ou assim que é finalizada a contratação direta, a contratação sem chamamento, firma-se, portanto, o termo de fomento, ou o termo de colaboração, ou o acordo de cooperação, que são as espécies de parceria social. Então, após aquele procedimento de escolha, que é o chamamento, ou nas situações em que o procedimento de escolha não é utilizado, por dispensa ou por inexigibilidade, nós temos então uma fase de contratação propriamente dito, de celebração da parceria social. Essa celebração da parceria social somente produzirá efeitos jurídicos de acordo com o mandamento da legislação quando os extratos desse contrato forem publicados em um meio oficial. Portanto, os extratos, o resumo desse contrato deve ser publicado em meio oficial. Cumpridos todos esses requisitos, a celebração, a publicação, aí sim iniciar-se-á, ou melhor, começará a etapa de gestão e execução contratual. Eu acho muito importante falar de execução e gestão contratual, porque no Brasil nós costumamos dar um foco excessivo ao processo de escolha, ao processo licitatório, e muitas vezes nós esquecemos da gestão contratual, nós esquecemos desse momento importantíssimo que é o da execução do contrato. E nós precisamos ficar atentos a isso. De nada adianta um chamamento bem realizado, uma licitação bem realizada, se ao longo da execução contratual a administração pública não tomar todas as cautelas necessárias para que os objetivos esperados sejam atingidos. Então vamos olhar aqui um pouco as exigências do marco regulatório das organizações da sociedade civil sobre a parceria, sobre a execução contratual, começando pelo conteúdo do contrato. Como eu disse anteriormente, lá na fase interna, além de se montar a comissão de seleção, exige a lei a elaboração de um programa, de um plano de trabalho que vai acompanhar a parceria. Agora, não é só isso. A lei também exige que o instrumento contratual propriamente dito tenha um conteúdo mínimo, tenha um conjunto mínimo de normas obrigacionais. Essas várias cláusulas do contrato de parceria social devem tratar, entre outras coisas, do seu objeto, das obrigações das partes, do valor, cronograma, eventuais contrapartidas, de vigência e prorrogação, da avaliação e prestação de contas, da transferência do objeto em caso de paralisação, do livre acesso a documentações, a processos e a informações para fins de controle. E também, notem que interessante, o contrato deve deixar claro que a OSC tem responsabilidade exclusiva em uma série de situações. Por exemplo, ela tem responsabilidade exclusiva por problemas de gestão financeira ou administrativa e também deve ter responsabilidade exclusiva por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e assim por diante. Então, a legislação deixa claro que a responsabilidade é exclusiva em muitas situações. E o que a legislação quer dizer com isso é que o Estado não poderá ser responsabilizado solidariamente por vários tipos de falha na execução dessas parcerias. Eu falei aqui de contrapartidas, mas tomem cuidado, porque de maneira geral a parceria não envolve e a legislação não permite contrapartida, a não ser em casos especiais, tá certo? Então por isso que eu mencionei aqui a contrapartida, porque ela aparece como parte do conteúdo, mas a regra geral é não haver contrapartida a não ser em situações especiais da lei. Bom, vamos falar um pouquinho da execução. A execução desse contrato, dessas várias cláusulas obrigacionais que compõem a parceria social,
pode ser realizada de maneira isolada por uma única organização da sociedade civil ou pode ser realizada em rede. Então vejam, a execução pode ser isolada por uma única organização ou a execução pode se dar em rede. Situação na qual nós teremos duas ou mais OSCs envolvidas na execução daquela parceria. No caso de execução em rede, a legislação exige que uma determinada organização assuma o papel de coordenadora da rede. Na verdade, a lei não chega a falar de coordenação de rede, ela não usa exatamente essa expressão, mas eu estou usando aqui para deixar claro que uma organização tem um papel central na rede. Essa organização que tem um papel central na rede deve celebrar a parceria, então ela é a organização celebrante da parceria, e ela também deve celebrar termos de atuação em rede para que se viabilize repasse de recursos às organizações não celebrantes da parceria, tá certo? Além disso, essa organização coordenadora deverá cumprir vários requisitos legais, temporais, técnicos e operacionais, então não é, portanto, qualquer tipo de organização que pode assumir essa função de coordenação da rede. E, em terceiro lugar, é preciso que essa entidade assuma o papel de verificar a regularidade jurídica e fiscal das outras organizações, que são aquelas organizações que estão na rede, mas não celebram a parceria. A lei fala muito de organizações não celebrantes, ou seja, de organizações que fazem parte da rede de execução da parceria, mas não celebraram o contrato, não celebraram o acordo de cooperação, o termo de fomento e assim por diante, tá bom? Outro aspecto importante de gestão contratual, de execução contratual. A legislação claramente permite prorrogação da vigência da parceria social e também permite alteração do seu objeto, tá certo? Então vamos ver como isso acontece. De maneira geral, a vigência, o período de execução pode ser prorrogado mediante solicitação da própria organização social que celebrou a parceria, desde que naturalmente essa solicitação seja devidamente justificada e apresentada antes do termo final do contrato, tá certo? E há também a possibilidade de que se prorrogue de ofício, ou seja, de que a própria administração pública contratante prorrogue a parceria social de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos. Então, isso acontece muito frequentemente na administração. A administração atrasa, por um motivo ou outro, a liberação de recursos daquela parceria social. Nessa situação, a lei fala de prorrogação de ofício. É óbvio que essa prorrogação de ofício só se tornará necessária caso aquele atraso na liberação tenha efetivamente comprometido a execução do plano de trabalho. Mas se houve um atraso qualquer e não houve comprometimento da execução da parceria, aí naturalmente não há necessidade de que se faça qualquer tipo de prorrogação, tá bom? Bom, além disso, também falei que a legislação permite a alteração das parcerias sociais, dos instrumentos de parceria social. Essa alteração em relação ao plano de trabalho que foi pactuado pode envolver, por exemplo, os valores ali previstos, as metas que foram desenhadas. Tudo isso naturalmente tem que ser justificado e a alteração tem que ser objeto de um termo aditivo ou de apostila, no caso de uma alteração mais simples. Esse é um aspecto polêmico da lei do terceiro setor aqui, das organizações da sociedade civil, do MIROSC, não é? Porque essa normativa não traz parâmetros muito claros acerca dos limites de alteração do plano do trabalho, do plano de trabalho, perdão. Então vejam, quando nós examinamos lá a legislação geral de licitações e contratos, outros tipos de lei que tratam de contratação pública, frequentemente nós encontramos alguns limites para alteração. E aqui a lei não fez nenhuma ressalva, nenhuma indicação de cautela na alteração. Isso pode ser perigoso, nós temos que tomar cuidado na prática. Por quê? Porque essa alteração do objeto da parceria social, naturalmente, não pode
não pode servir como uma forma de manipulação daquela parceria em prejuízo daquilo que foi colocado como objeto do chamamento público. Não é? Então é preciso que se guarde aí um respeito ao chamamento público, um mínimo respeito àquilo que foi objeto do chamamento público nessas alterações, ainda que a lei não seja muito clara a respeito de limites nessa matéria. Bom, e um último tema aqui que eu gostaria de mencionar no tocante à gestão contratual é o tema dos bens que são adquiridos, dos bens que são produzidos, são transformados e também dos bens remanescentes, ou seja, daqueles bens que foram adquiridos, foram empregados na execução da parceria social, mas estão ali hoje sem uma utilização porque a parceria se concluiu, a parceria foi devidamente executada e aqueles bens já não têm uma função para aquela parceria. São os bens que remanescem, não é? Então, por exemplo, pode ser que a parceria para a sua execução dependa de uma série de computadores, mas depois que aquela execução ocorre, aqueles computadores, não é, se tornam bens remanescentes. E aí é preciso que haja algum tipo de destinação a esses bens, tá bom? Então vamos ver um pouquinho como é que a Lei 1319 trata dos bens. Vejam, a lei diz, em primeiro lugar, que os materiais e equipamentos recebidos com recursos da parceria serão inalienáveis e deverão ser revertidos à administração pública em caso de extinção da parceria. Então, vejam, todos os materiais e equipamentos que tenham sido, adquiridos com esses recursos da parceria, eles se tornam inalienáveis. Então, por exemplo, se a organização compra um determinado equipamento médico para executar a parceria, aquele bem, a princípio, é inalienável, ele não pode ser vendido e, uma vez encerrada a parceria, aquele equipamento médico tem que ser revertido, tem que ser transferido ao patrimônio da administração pública. Notem que interessante, não é? Eu já mencionei para vocês que o Instituto da Reversão, embora ele não seja apontado de maneira muito clara na legislação, ele aparece aqui nessa lógica da parceria social. Eu já falei isso em outros momentos, não é? O Instituto da Reversão de Bens ele não é exclusivo da legislação de concessões. Nós temos várias situações no ordenamento jurídico brasileiro em que há reversão de bens. E aqui aparece uma delas. Nós temos reversão de bens que são adquiridos por entidades do terceiro setor no âmbito de uma parceria social e esses bens são inalienáveis e devem ser revertidos à administração no caso de extinção da parceria. Tá certo? Outra coisa, os instrumentos de parceria também devem prever a destinação dos bens remanescentes. No tocante a esses bens remanescentes, portanto, há possibilidade, a lei é um pouco confusa nisso, mas há a possibilidade, pelo que a legislação diz, de se pactuar um destino diferente. A regra geral é a reversão, é o retorno do bem para a administração pública, mas aparentemente a legislação dá espaço para que se pactue uma solução distinta. E isso fica claro em outras normas da lei que prevêem que esses bens poderão ser doados, por exemplo, quando não mais sejam necessários à continuidade do objeto. Tá certo? Então, a lei ora fala de reversão, que nós podemos dizer que é a regra geral, o bem retornar para o patrimônio da administração pública contratante, mas, ao mesmo tempo, deixa espaço para outras soluções que venham a ser pactuadas no instrumento de parceria, inclusive aí a possibilidade de doação desses bens quando eles não sejam mais necessários à continuidade do objeto. Tá certo? Então, com isso, nós concluímos essas observações gerais sobre a execução das parcerias sociais, que são esses contratos de fomento firmados entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.